Fala pessoal, Pai do Senhor a todos, tudo bom com vocês? Hoje aqui no meu podcast estou entrevistando o meu irmão gêmeo Micael Alves. Vai ser um tempo muito precioso de conversa, de ensinamento. E eu já queria saber do Micael como é que você tá e como tem sido a sua rotina. Tô bem, né? Graças a Deus. E minha rotina é bem puxada, né? Pra quem não me conhece, acordo muito cedo da manhã, né? 5 horas da manhã já levanto. 7 horas da manhã, né? Eu sou professor de matemática, então vou pra escola, passo o dia na escola. Quando eu chego para na academia ou faço alguns trabalhos de marketing, que eu também trabalho como influencer digital na minha cidade. E logo em seguida eu vou para alguma atividade da igreja e também depois, né? Estou cursando teologia, então assim, tá sendo um dia bem produtivo, mas um dia bem abençoado. Muito bom. Eu queria saber para você como tem sido o benefício da corrida. Você tem se acordado às 5 horas da manhã, como você falou. Isso tem sido um benefício para você, né? Com certeza, né? Assim, para quem não sabe também, né? Eu tenho asma, então assim, é muito importante o exercício físico, assim, a corrida tem sido assim algo fundamental para minha vida, porque ele tem que me ajudado muito com relação à minha respiração, né? E é muito importante, sim, porque a corrida, ela te dá essa motivação de você sempre ser melhor todos os dias, correr um pouco mais, né? Então, tem sido, assim, muito precioso esse tempo, né? Muito produtivo. Muito bom, Micael. Mais uma pergunta para o Micael. Você é cristão, desde quando? E o que isso tem influenciado na sua vida? Bem, sou cristão de berço, né? Nascemos numa família muito grande. Nós somos uma família composta por 10 filhos, então imagina aí essa casa, mas todos cristãos, muito abençoados, sabe? Assim, e o que isso tem influenciado na minha vida é que desde sempre, né, Deus esteve presente. E é muito importante dizer que assim, existe uma diferença de quando você tem Deus e quando você não tem. Sim. Quando você é cristão, quando você reconhece e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você entende que Ele influencia em todas as suas decisões. E é isso que Deus tem feito na minha vida. Ele tem influenciado minhas decisões. Tudo que eu faço é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então é por isso que eu sou muito bem sucedido nas minhas áreas. Tudo que eu faço dá muito certo porque eu coloco sempre Deus na frente. Então acho que a maior influência da nossa vida é com certeza Cristo. E isso torna totalmente nossa vida diferente. E eu peço que todos, né, que ainda não conhecem a Cristo conheçam, porque com certeza a sua vida vai ser profundamente transformada e para melhor. Micael, você faz parte de qual igreja e você tem servido lá em quê? Muito bem, né? Eu me congrego na cidade de Amontada, né, na igreja Iprabe Church, e lá eu sirvo em várias funções, né? Graças a Deus, assim, Deus ele tem me usado como instrumento dele, assim, tem sido incrível. Eu trabalho com a questão dos jovens, né, nas células. Eu tenho uma célula na minha casa, né, assim, tem sido uma experiência incrível, já mais quase 2 anos de célula na minha casa. Além disso, também ajudo no louvor da igreja, né, então... E outras funções, né, a gente sabe que quando a gente está na igreja, faz parte do membro do prega também, ministra louvor. A gente louvor. faz várias funções, né, e realmente isso é muito importante. Muito bom, Micael. Você falou sobre a célula, né? Como é feita essa célula? Tipo, como começa? O que é feito nessa célula lá? Muitas pessoas que estão escutando a gente talvez gostariam de abrir uma célula e gostariam de saber como começar, o que fazer em uma célula. Bem, a célula nada mais é do que um momento em que você se encontra com outras pessoas, né, que professam ou não a sua mesma fé, onde elas vão, por exemplo, lá para a minha casa, né, nós sentamos à mesa e nós vamos conversar a respeito de Cristo, né? No início ali a gente faz uma oração, né, eu toco violão, louvor, logo depois nós fazemos uma dinâmica, que é um momento de descontração, que é muito importante, principalmente no nosso meio cristão, que muitas vezes é muito severo, né? E ter esse momento de dinâmica e descontração, onde você pode se comunicar com as outras pessoas, quebra um pouco desse gelo. E logo em seguida nós temos a palavra, né? Que também é o momento mais precioso da célula, e que a gente vai conversar, né? O importante, assim, o objetivo principal da célula é a gente ter comunhão, né? A gente poder conversar, dar a sua opinião, né? Tá ali, ter vários outros conceitos, e a gente se entender, se compreender, e assim se encerra a célula, né, logo em seguida. Muito bom, Micael. Micael, dentro das áreas que você atua, qual é o maior desafio sendo cristão? Bem, né, eu atuo em muitas áreas, então assim, eu tenho muito contato com muitas pessoas, e nós sabemos assim que o mundo ele está aí para nos influenciar, e quer nos influenciar de alguma forma, né? Muitas vezes nós temos convites e propostas que são inadequadas, e se nós não tivermos a mente em Cristo Jesus, a gente é levado por esses alinhamentos que as pessoas querem fazer conosco. Então acho que o maior desafio é você realmente se firmar no Senhor,
sabe? Se firmar e ter sua fé concretizada, para que você não possa ir por qualquer ideia, por qualquer proposta que venha lhe oferecer. Então, assim, nas áreas que eu atuo, né, como professor, por exemplo, nós sabemos que existem muitas possibilidades em várias áreas que a gente pode atuar, mas em muitos momentos a gente tem que fazer escolhas certeiras para não ser influenciado. Como influenciador digital, né, que a gente tem contato com várias empresas, com várias pessoas, nós realmente temos que saber, ser certeiros também naquilo que você está fazendo, saber com quem você conversa, com quem você não pode conversar, né, nas áreas também como dentro da própria igreja, né, nós sabemos que nós também temos que ter a consciência de Cristo, ter noção do que a gente está tomando como decisão, né, realmente evitar alguns contatos e se firmar no Senhor, porque eu acho que a partir do momento que você se firma no Senhor, Ele quem dá o escape, Ele quem dá o livramento, mas você também tem que saber tomar suas decisões. Muito bem, Micael, eu queria também te perguntar, quantos seguidores você tem no Instagram hoje? Eu acho que você tem um alcance assim, de mais de 10 mil pessoas da cidade, né? Também ali da região, Itapipoca, entre outras cidades. Eu queria saber quantos seguidores você tem e essa linha de alcance, né? E como você decidiu ser um influenciador? Como isso caiu no seu coração? Se foi Deus que direcionou, como foi isso? Muito bem, assim, eu tenho 14.500 como seguidores no Instagram. Eu acho que isso é uma grande quantidade, né, para uma pessoa que mora no interior. Com certeza. E assim, a minha voz alcança muitas pessoas da minha cidade, né, principalmente na minha região. Então a maioria dos trabalhos que eu faço estão relacionados dentro da minha região, né? Então eu tenho uma voz naquele lugar. E como surgiu isso, né? Na verdade eu comecei a fazer vídeos para o Instagram e comecei a ficar sendo conhecido. E a partir disso as próprias empresas, né, começaram a me chamar. E é claro que como cristão, assim, a gente sabe que para a gente tomar as decisões, a gente precisa ter uma experiência com o Senhor, saber se realmente é do Senhor aquilo, né? Em muitos momentos da minha vida, eu pensei em desistir, eu disse, Senhor, eu não quero mais fazer nada nas redes sociais. Mas o Senhor Jesus, Ele me trouxe, né, respostas, e eu acho que isso é o mais importante. Se você tem dúvida, peça ao Senhor para dar uma resposta. E é interessante dizer isso porque aconteceu algo muito interessante para mim poder continuar nas redes sociais. Foi assim, sobrenatural, né? Sobrenatural. Eu estava com a minha luz, que não estava mais funcionando, minha luz de LED, inclusive essa que está aqui hoje, a luz de LED. E ela não estava mais funcionando de jeito nenhum, eu tentava de todas as formas. E eu pedi ao Senhor, eu disse, Senhor, uma certa vez eu ia gravar e não estava prestando, eu disse, Senhor, se por acaso você quer que eu continue utilizando as redes sociais, se você quer de fato que eu continue me mostrando nas redes sociais ou levando, né, algum tipo de mensagem nas redes sociais, você vai ligar essa luz. E incrivelmente, assim, milagrosamente, do nada, a luz começou a ligar. E eu consegui gravar o vídeo, inclusive, assim, eu fiquei muito emocionado nesse dia. Assim, eu chorei bastante, assim, na presença do Senhor, porque eu sei que, assim, que como você serve do Senhor, muitas vezes você não tem uma resposta, peça ao Senhor que Ele vai lhe dar, Ele vai dar um jeito. E incrivelmente Ele deu esse jeito, né? E por isso eu continuo nas redes sociais, porque se não fosse uma palavra do Senhor, com certeza não iria durar. Micael, eu queria também te perguntar sobre essas suas vindas em Fortaleza, né? Conheceu a Trigo. Eu queria saber de ti o que você tem achado aí da Trigo Church, a sua experiência, né? Nós temos o apóstolo José Pedro, né? Que é amado por todos os membros aí da Trigo, por gente também de outras igrejas. Com certeza. E como tem sido assim, essa experiência para você vir na igreja, na Trigo, né? Conhecer o nosso apóstolo também, conhecer alguns irmãos. Como é que tem sido essa experiência para você? Bem, né? Na verdade, assim, eu já conheço a Trigo há mais de 10 anos, né? Foi assim, uma experiência que eu tive de conhecer a Trigo, né? Há algum tempo atrás, assim, na primeira vez que eu pisei na Trigo Church, assim, na verdade era 100% Trigo, né? Na época, o nome. E assim, foi uma experiência tão sobrenatural que eu cheguei na minha cidade, né? Eu moro em Amontada e vim para Fortaleza. Foi uma experiência tão sobrenatural no Senhor que foi inesquecível. E a partir do momento em que faz 2 anos atrás, né? Que a gente conheceu a esposa do Israel, né? E tudo, a gente começou a frequentar mais a Trigo Church, assim, tem sido experiência maravilhosa. O pastor Zé Pedro, assim, é como um pai, né? Por incrível que pareça, assim, talvez, assim, um pastor, que, assim, eu conheço um pastor, assim, de verdade, quando a gente percebe a misericórdia dele. E o pastor Zé Pedro tem uma palavra incrível de acolhimento, de misericórdia, assim. O primeiro culto que eu tive foi um culto de batismo na igreja. Muito forte, né? Então, assim, já foi um culto muito forte. Deus já falou comigo, assim, os melhores cultos. Logo de cara, assim, foi inesquecível e tem sido experiência. Toda vida que eu vou na Trigo Church, assim, eu tenho
uma resposta de Deus, assim, sobrenatural, e aquele lugar, assim, é realmente uma casa do Senhor e tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Micael, também você trabalha na parte de missões, né? De ajudar pessoas, né? Eu quero saber de uma última experiência que você teve também sobre missões. O que vocês fizeram, né, em Amontada e como tem sido essa experiência com missões também em nossa cidade. Sim, assim, eu acho que uma igreja ela é conhecida a partir do momento em que ela sai das quatro paredes. Né? Porque a gente sabe que para a obra que nós fomos criados é obra missionária. Né? A palavra que Deus determinou sobre nossas vidas, a partir do momento que a gente conhecer realmente quem é Jesus, é fazer missões, é sair de quatro paredes. E lá na minha igreja, né, faz muito tempo já, assim, eu trabalho com missões, no sentido de realmente sair de quatro paredes, de fazer visita às pessoas, né? Assim, é um trabalho incrível. Eu acho que uma coisa que a gente sabe sobre as pessoas é uma coisa de longe, mas quando você entra na casa dela, você passa a conhecer as pessoas, é totalmente diferente. Essa intimidade, essa proximidade que nós temos com as pessoas faz totalmente diferente. Então eu tenho visto a arte sobrenatural do Senhor, pessoas se reconciliando, voltando para Cristo, pessoas que estavam há 10 anos com depressão, realmente sendo profundamente transformadas. Além disso, nós também trabalhamos com ação social, né? Nós arrecadamos cestas, né, de alimentos não perecíveis para as famílias. Então, nossa igreja todo mês dá 2 cestas básicas, mas existem alguns momentos específicos que a gente faz uma arrecadação maior. É um momento muito precioso e a igreja precisa fazer isso. E quanto mais urgente, né, e necessário é isso para a vida dos cristãos. Muito bom. E você é professor do ensino médio. Eu queria que você desse algumas dicas, algumas instruções para os jovens que estão escutando a gente. O que fazer após o ensino médio, né? O que galgar, o que sonhar. Fala pra gente aí, Micael. Bem, né, ser professor do ensino médio é com certeza assim, um dos maiores desafios de qualquer professor. Que nós estamos lidando com adolescentes, né, na flor da idade, cheio de hormônios e muitas vezes surgem vários questionamentos a respeito do que seguir. Muitas vezes a nossa fé, a fé desses adolescentes é colocada à prova, né? Porque eles estão ali, né, com vários outros adolescentes, com várias crenças. Então, assim, é muito importante que se você é um jovem cristão, você esteja firmado no Senhor. Porque muitas vezes, né, você é um jovem que realmente estuda, batalha, mas também é um jovem cheio de dúvidas, né? Porque realmente é uma fase de esclarecimento. É uma fase que muitas vezes nós temos dúvida a respeito do que escolher como profissão, do que seguir, né? Mas eu acredito que a partir do momento que você pede direcionamento do Senhor, o Senhor Jesus vai conduzir. É claro que Deus, ele nos deu vários dons, então Deus, ele dá ali indicações a respeito do que você pode fazer. Se você é bom de lidar com as pessoas, né? Você seguir uma profissão que tem a respeito disso. Se você é uma pessoa mais introvertida, também o Senhor Jesus, ele quer lhe conduzir por essa área. Então, eu acredito que Deus já tem lhe mostrado a respeito do que você seguir, né? A respeito das suas características. E isso é fundamental, você ter discernimento de que se o Senhor Jesus lhe fez desse jeito, é com certeza para algum propósito. Você só precisa entender o propósito real da sua missão nessa terra. Jovem, é muito difícil, né, de entender esses caminhos, mas à medida que você pedir ao Senhor, Deus, ele vai esclarecer. Mas se você tiver dúvida, olhe para você mesmo, veja quais são as suas potencialidades, porque Deus quer lhe usar, independente da hora que você escolher. Pronto, Micael, eu queria aproveitar para fazer a última pergunta desse podcast, dessa conversa. Eu queria que você olhasse para essa câmera e talvez algum jovem, né, que está lutando com algo, talvez com ansiedade, com as lutas e guerras, gostaria de um conselho. Você também passou por muitas batalhas e lutas. Eu queria que você desse um conselho para os jovens agora que estão com lutas ou guerras, olhando para a gente sem sentir da sua vida. Eu queria que você desse um conselho. Bem, para quem não sabe também, né, eu já enfrentei a questão de ansiedade, assim, muito forte na minha vida. E em muitos momentos, mesmo sendo cristão, eu passei por esse vale. E em muitos momentos que eu achei que eu não tinha saída, Deus, ele providenciou a saída necessária. Então, se você é jovem, se você é qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo no YouTube e Deus preparou esse momento para que você assistisse, esteja atento, porque o Senhor Jesus, ele tem lhe observado. O Senhor Jesus tem visto as suas lutas. Aleluia. E ainda que você ache que tem um fim para a sua vida, Deus vai lhe mostrar um novo começo. Peça ao Senhor que ele lhe dê respostas, que ele vai dar. O Senhor Jesus, ele não só utiliza uma estratégia, ele se utiliza de várias estratégias.
se seu coração está ansioso, em nome de Jesus ele vai ficar em paz. Aleluia. Se a sua mente está cheia de pensamentos negativos, eu creio em nome do Senhor Jesus que esses pensamentos vão cessar. Agora, em nome de Jesus, creia nas promessas do Senhor para a sua vida. E se Deus lhe falou alguma coisa, se Deus prometeu algo na sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Porque o que Ele determinou sobre a sua vida vai acontecer. Não desista. O Senhor Jesus tem algo para fazer na sua vida. E vai ser melhor do que você tem imaginado. Melhor do que aquilo que você pensou. Se você estiver passando por isso agora, essa dificuldade, eu creio em nome de Jesus que ela vai cessar. Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor pela sua vida. E recomece de novo. Do zero, ainda que seja difícil, ainda que seja trabalhoso. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus que cada passo de fé vai ser um passo sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. E você vai começar de novo, vai começar do zero. E Deus vai lhe dar um start para você ver todas as promessas do Senhor sobre a sua vida. Glória Amém? a Deus, aleluia. De Valeu, Micael, Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe, pessoal. Se inscreve aqui nesse canal, compartilha esse vídeo, comenta aqui o que você achou dessa conversa, espalha para os seus amigos. Deus abençoe, tudo de bom. Jesus. Até a próxima, pessoal. Até mais.